Essa noite nós queremos falar um pouco aqui do Apocalipse. Eu quero começar com o penúltimo versículo deste livro. Abra lá no capítulo 22, versículo 20. É por aí que nós queremos começar o estudo dessa noite. Diz assim, queridos: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Veja que esse versículo que está encerrando aqui este livro, ele fala dessa esperança. Quando diz, vem, Senhor Jesus, é a palavra Maranata. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar desse termo Maranata, quer dizer, vem, Senhor Jesus, que é a esperança de todos os crentes, de todos os cristãos, ao longo de todos os tempos. Desde a primeira igreja, primeiro século, todos aqueles que tiveram, ao longo da história da igreja, com o olhar voltado para a verdade, tiveram no coração esse anseio de que o Senhor volte. Estudar o livro do Apocalipse nada mais é do que você cultivar no coração esta esperança. Isso porque, imagine só você, se na Bíblia não tivesse o livro do Apocalipse. Imagine que você tivesse Gênesis, Êxodo, Levítico, tivesse ali os livros do Antigo Testamento, tivesse os livros do Novo Testamento, mas se você não tivesse o Apocalipse, você teria uma história sem fim. Você não teria uma compreensão de como que Deus daria cabo na história da humanidade. Então este livro de Apocalipse, e o próprio nome já é muito revelador, porque Apocalipse quer dizer revelação, já nos mostra como que Deus, ele descortina para nós esse tempo final da história. Apocalipse quer dizer revelação. Tem um sentido e um significado de tirar o véu. É como se Deus abrisse para nós uma cortina e nos permitisse contemplar como que ele, Deus, vai, por fim, intervir na história. Ele vai entrar na história de maneira efetiva para dar cabo de todo o sofrimento, de toda a maldade, do pecado. Nós sabemos que esse livro está conectado, está ligado à questão da queda de Lúcifer, no início. Não tem como você compreender o Apocalipse de maneira plena se você não está constantemente ligando as profecias do Apocalipse à sua origem, lá no começo, com a rebelião de Lúcifer. De maneira que nós sabemos que Deus, no início, com a queda de Lúcifer, ele não teve uma ação enérgica no sentido de pôr fim ao mal. Vocês estão entendendo? Ou seja, com a queda, com a rebelião de Lúcifer, eu costumo sempre falar, talvez qualquer um de nós pensássemos assim, bem, seria mais fácil, seria melhor para Deus se Deus banisse o mal no início, na sua raiz. Mas por que nós pensamos assim? Que tão logo Lúcifer caísse, Deus percebesse que o mal ali entrou, falamos certamente numa linguagem humana, Deus percebesse, como se Deus não soubesse de tudo, Deus poderia simplesmente cortar ali o mal pela raiz, podar, arrancar plenamente e pronto. Mas essa é uma ideia, presta atenção, daqueles que lá no fundo, nós mesmos tendo consciência da soberania de Deus, do propósito de Deus, eventualmente nós pensamos o seguinte, que Deus, ele começou uma história como se ele fosse um ser ingênuo. Por exemplo, vamos pensar assim, um jovem e uma jovem, solteiros, cheio de sonhos, pensando, vou me casar um dia. A moça pensa, eu vou encontrar um rapaz assim, assim. É um príncipe, ela cria na cabeça dela um príncipe, uma pessoa perfeita. E aí o rapaz, em contrapartida, também pensa numa moça perfeita, assim, assim, assim. E aí eles ficam sonhando e planejando. Isso é ingenuidade, na verdade. Porque vida de casamento não é isso. Não tem nada de príncipe em casamento. Pode até que tenha muito amor, muito carinho, mas não tem castelo, não tem cavalo branco, não tem fada, tudo isso é ilusão. Então, isso seria uma ingenuidade.
Aí a pessoa então se casa, aí começa a se deparar com os problemas reais da vida, problemas biológicos, problemas fisiológicos, problemas financeiros, se depara com o ronco do outro, com outras coisas do outro e tantas coisas do outro. E aí tudo começa a ficar um pouco diferente do sonho. Aí a pessoa começa a buscar algumas soluções, né? Até tem pessoas que falam assim, se eu soubesse que era assim, não me teria casado. Houve possivelmente aí um possível arrependimento disso. Mas veja, por que eu ilustrei a questão do jovem, da moça e do casamento? Para dizer que Deus não é assim. Deus não é ingênuo. Deus não é ingênuo. Não pense você que Deus, numa possível, suposta ingenuidade, pensou em criar um mundo bonito, lindo, belo, de borboletas e de pássaros e tudo muito mais. Aí um dia Deus se surpreendeu com o pecado de Lúcifer. Deus ficou surpreso. Isso não é verdade. Deus não somente, ele já sabia que o mal faria parte da história, como tudo isso está dentro de um projeto, está dentro de um plano. E eu sei que falar isso assusta um pouco as pessoas. Assusta. Porque a ideia que se tem de Deus é de um Deus ingênuo, que Deus criou com uma intenção, mas a sua intenção foi frustrada, de certo modo, porque de repente apareceu um ser perverso no universo. Aí ele pega e expulsa do céu. Aí Deus vai lá, cria o homem, também numa ingenuidade, pensam, né? Que vai dar tudo certo no jardim. De repente o mal vai lá, entra e derruba. E Deus fica sendo surpreendido, e surpreendido, e surpreendido. Até que, inclusive, ele não sabe como é que será o fim.